Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil, que vai ocorrer entre os dias 13 e 17 de maio, em todo o Brasil. O objetivo é erradicar o subregistro civil de nascimento no país e ampliar o acesso aos documentos básicos, em especial da população em estado de vulnerabilidade. A campanha Registre-se destaca um número preocupante. Quase 3 milhões de brasileiros não possuem certidão de nascimento. Sem o registro, quem vive em situação de rua também vive sem direitos e sem acesso aos serviços públicos. E se torna invisível. Ter certidão de nascimento é ter garantias. Acesse cnj.jus.br e saiba mais. O Link CNJ também te ajuda a saber mais. Por exemplo, neste ano a campanha terá como alvos principais a população indígena e as pessoas privadas de liberdade, principalmente os chamados pré-egressos. Como explica Carolina Ranzolin, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Os pré-egressos são aqueles que estão a 180 dias de sair das prisões, né? Então, como eles estão prestes a sair, é necessário que se regularize os seus registros, se busquem os seus registros, se não tiver, que faça o primeiro registro e também que eles tenham acesso à documentação civil, como RG, CPF, carteira de trabalho, para que, ao sair do presídio, ele tenha condições de exercer a sua cidadania de forma plena e, com isso, a gente diminua a reincidência criminal. Outros grupos vulneráveis, como a população em situação de rua, também serão atendidos. Com o registro civil, essas pessoas terão acesso a serviços de saúde, à previdência e ao CAD único, o cadastro para programas sociais. Todo o trabalho tem o apoio das Corregedorias Estaduais de Justiça e de outros órgãos públicos, como os Ministérios dos Direitos Humanos e dos Povos Indígenas, além da FUNAI, dos governos dos estados e de prefeituras. Os locais serão de fácil acesso, serão em praças públicas, em locais em que a população possa chegar facilmente. E nós temos no portal do CNJ um link específico do Registre e ali estão todos os locais e horário de atendimento que vão acontecer na Semana do Registro Civil, da Semana Nacional do Registro Civil, que será neste ano de 13 a 17 de maio. O padre Júlio Lancelotti, conhecido em todo o país pelo trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, faz uma convocação. Haverá um esforço de diversos órgãos que permitirão a emissão do documento e quem não pode pagar receberá de graça. Registre-se. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Liz Rezende de Andrade, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Também Gustavo Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil. E ainda, Dr. Rafael Cro, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas e coordenador do programa Registre-se, lá no estado do Amazonas. Muito obrigado a vocês três pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Liz. Doutora, o trabalho do CNJ nesse campo já não é de hoje, é um objetivo que se persegue, o de erradicar esse problema no Brasil. Houve avanços importantes, mas me parece que as estatísticas mostram ainda há 3 milhões de pessoas sem registro civil no Brasil. Queria que a senhora nos explicasse qual é a dificuldade para se zerar a falta do registro civil no Brasil. Essas pessoas vulneráveis, inclusive que são mencionadas expressamente no provimento 140 de 2023 do CNJ, são população de rua, refugiados, a população originária, que são os indígenas, quilombolas, população ribeirinha e a população que encontra-se encarcerada, privada de liberdade. Então, o CNJ tem colocado um olhar ali especial sobre esse tipo de população. E essa restrição de acesso se dá devido à própria pobreza, ao nível de informação, de vulnerabilidade, a uma população, parte dela que faz uso de substâncias entorpecentes e não conseguem discernir nem mesmo a sua situação aqui como parte da população de rua.
e isso dificulta o acesso à própria informação do direito e depois ao cartório. Razão pela qual o CNJ faz essa Semana Nacional do Registre-se, no propósito de ir para uma praça pública, ir para um lugar de amplo acesso, distante inclusive de fóruns de tribunais, e facilitar o acesso dessa população vulnerável a esse serviço básico. Doutor Rafael, no caso do estado do Amazonas, qual é a prioridade? Seria a população indígena? Afinal, o estado do Amazonas, se não é o que tem a maior população indígena do país, é um dos que mais tem, não é isso? O número de indígenas no Brasil que não possuem, né, certidões de nascimento é extremamente grande. Dentre esta população, nós temos 1.600.000 indígenas que estão vivendo na área da Amazônia Legal, segundo o IBGE. O norte, por exemplo, ele concentra 44,48% desta população indígena. E a maior parte dessa população indígena está no Amazonas. E dentro do Amazonas, nós temos aqui uma estimativa de que 71,7 mil pessoas indígenas vivem aqui no entorno da capital. Ou seja, nós temos aqui, se nós levarmos em conta os dados estatísticos que nós temos até então, desses 3 milhões de brasileiros, né, que atualmente se encontram sem registro civil, nós temos esta peculiaridade em relação à população indígena. E isso se dá notadamente pelo fato que muitas pessoas nascem, né, nas comunidades desassistidas da parte médica, muitas vezes por parteiras ou pessoas que estão ali naquela localidade e não conseguem se fazer presentes nos grandes centros e próximo aos cartórios para realizar. Nós temos aqui comunidades que você tem que se deslocar, por exemplo, 15 dias, 20 dias de barco. E daí este número que nós conseguimos chegar e verificar sobre a ausência do registro civil. Doutor Rafael, a prioridade é para os indígenas, mas não só no caso do estado do Amazonas, não é isso? Indígenas, refugiados, pessoas em situação de rua e pessoas também que estão no sistema carcerário. Então, é um projeto nacional, né, feito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e que vai atingir todo o Brasil, mas aqui no Amazonas nós temos essa peculiaridade de ter uma população indígena muito grande e que necessita dessa inclusão nos dados cadastrais e, consequentemente, os demais benefícios a partir da emissão da sua certidão de nascimento. Doutor Gustavo, e qual é o papel dos cartórios nesse programa? O que os registradores, como eles podem, de fato, contribuir? Os cartórios já são adaptados, inclusive em termos de legislação e atendimento, para que a gente consiga, de alguma forma, no decorrer do ano, fazer esses atendimentos e de forma graciosa, em especial gratuita, a esses hipossuficientes, a essas parcelas hipossuficientes, garantindo-lhes, sobretudo, o acesso básico à documentação básica, né? Isso já é feito todos os dias nos cartórios brasileiros. É importante que se diga, Guilherme, que hoje a gente trabalha com uma taxa de subregistro perto de 2%, mas isso já foi uma taxa de 20% há 10, 15 anos atrás. E o que nós temos, e o enfrentamento é esse, o desafio também é esse, é justamente atacar esse legado de pessoas que, à época de uma grande fase de subregistro, de fato ficaram sem o seu assento primeiro, né? E, logicamente, depurando essa situação na atualidade. Então, hoje você tem mecanismos eficazes de combate ao subregistro, que já se mostraram eficazes, né? Na verdade, nós temos as unidades interligadas, nós temos o acesso, agora, inclusive, com acesso eletrônico, vai facilitar sobremaneira esse acesso à documentação básica. Nós temos os registradores situados em todos os distritos e municípios do Brasil, quer dizer, é uma capilaridade inigualável que os registradores têm. O sucesso e o aumento do projeto é de rigor. Então, a gente está muito esperançoso sobre essa expectativa. Doutora Liz, o doutor Gustavo citou a união de esforços. Na verdade, esse é realmente um trabalho conjunto, né? O sistema de justiça como um todo, tribunais, corregedorias, os cartórios, mas me parece que há, inclusive, outros órgãos públicos, do Executivo, inclusive, é isso mesmo, que trabalham nesse esforço?
Exatamente, Guilherme. Só é possível se atingir o êxito com o programa Registre devido a essa articulação nacional, né? Então, o primeiro passo, inclusive, na elaboração do programa é a Corregedoria Nacional convida todas as corregedorias dos estados para uma reunião na qual são ali compartilhadas as diretrizes do programa, assim como com as associações de registradores de pessoas naturais, aqui hoje representada a Arpem Brasil pelo Dr. Fiscarelli, e a partir desse contato inicial com corregedorias e registradores, é ampliada essa rede, através de diálogos com os institutos de identificação nos estados, com outros órgãos públicos como Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, assistências sociais, os quais têm aderido com muita boa vontade a esse programa e, inclusive, trazendo serviços acessórios ao foco principal do Registre-se, que é a emissão da segunda via da certidão de nascimento. É importante destacar que o foco é dar o registro de nascimento àquela pessoa que já tirou, mas por algum motivo não dispõe dele naquele momento, porque perdeu numa enchente, numa prisão ou em outras circunstâncias. Então, o programa viabiliza a emissão de segunda via. Mas, não obstante isso, também há um foco na emissão do registro tardio, que é para aquelas pessoas que nunca tiraram o registro de nascimento e precisam dele. Mas esse procedimento é um pouco mais delicado. Em algumas situações é possível a emissão imediata, em outras não, vai demandar mais diligências e com isso não necessariamente vai ser possível a entrega imediata do registro na semana própria designada para isso. Também é importante ressaltar, porque isso é dúvida de algumas pessoas, que mesmo quem está em estado diverso daquele no qual nasceu, pode procurar o atendimento na semana do registro e solicitar a sua certidão de nascimento gratuitamente, porque a Arpem Brasil disponibiliza um sistema chamado CRC, por meio do qual, eletronicamente, os registradores civis podem fazer essas solicitações para o outro colega situado em outro estado e fazer a entrega ali à pessoa que está em local diverso do seu domicílio. Doutor Rafael, o básico é a certidão de nascimento. Mas caso a pessoa precise, por exemplo, do título de eleitor, da carteira de trabalho, de outros documentos que decorrem do primeiro, o que acontece? Ali, naquele momento, ele tem atendimento, ele é encaminhado depois para algum lugar. Eu vou pedir que o senhor nos diga, nos explique isso direitinho, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça, e hoje falamos da segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil, que vai ocorrer entre os dias 13 e 17 de maio em todo o Brasil. Para discutir o assunto, os nossos convidados são Liz Rezende de Andrade, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Gustavo Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a Arpem Brasil, e também Rafael Cro, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas e coordenador do programa Registre-se lá no estado. Doutor Rafael, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, para o senhor abordar agora. Eu lhe pedi que o senhor falasse sobre outros documentos, além da certidão de nascimento, que é fornecida durante a Semana Nacional. Esses outros documentos, por exemplo, a carteira de trabalho, o título de eleitor, como é o procedimento? Como é que essas pessoas vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade conseguem esses documentos? No ano passado, nós colocamos 45 instituições aqui dentro do estado do Amazonas e proporcionamos, em média, de 11 mil atendimentos que foram realizados. Então, a pessoa, quando ela ingressava ali naquele ambiente onde as instituições estavam presentes, ela, em primeiro lugar, ia atrás da sua certidão de nascimento, verificou uma segunda via, consequentemente procurava pelos demais órgãos, tivemos os órgãos eleitorais, órgãos que tratavam de refugiados, e inclusive chegamos a ter órgãos governamentais que foram disponibilizados para fins de benefícios sociais que foram concedidos naquele momento, junto com a comprovação dessa hipossuficiência. Então,
Os parceiros que foram ao todo 45 que participaram conosco, Receita Federal, Vara de Registros Públicos, nós temos aqui diversos parceiros, a Defensoria Pública, o setor de certidões, a Polícia Federal, a OIM, a Acnur, a ADRA, Instituto Humana, a Polícia Civil, junto com a Secretaria de Segurança Pública e seu Instituto de Identificação, o TRE, a CDL Manaus proporcionou, inclusive, vagas de emprego, Secretaria Municipal de Assistência Social, a Justiça Itinerante também se fez presente para que pudesse tratar de demandas ali que logo, subsequentemente ao registro, como reconhecimento e outras questões que foram ali afetas naquele momento. Então, realmente foi um sucesso essa iniciativa do ministro Luiz Felipe Salomão e vamos trabalhar esse ano para continuar esse trabalho iniciado no ano passado. Doutor Gustavo, a doutora Liz se referiu a um sistema chamado CRC. Se eu entendi bem, é um sistema que permite ao cartório que faz um determinado atendimento em determinado local, recorra a um cartório de outra cidade para prestar aquele serviço. Eu queria que o senhor nos explicasse melhor como é que funciona e nos dissesse, os cartórios no Brasil inteiro conseguem participar desse sistema? Estão aparelhados, interligados? Pela CRC, hoje os cartórios não só conseguem se localizar, ou seja, atos praticados uns pelos outros, mas também solicitar serviços uns dos outros. Então, dentre os quais a própria emissão de certidão, né? E, logicamente, outros procedimentos que eventualmente possam se servir. E agora, com o operador no fomento do registro público eletrônico, também outros que se darão de forma totalmente eletrônica. Então, é um sistema sempre em avanço. É um sistema que nós já caminhamos aí para 10 anos, do mais absoluto sucesso, e de fato é do nosso dia a dia. E com a realidade hoje que se vive no Brasil, onde as fronteiras estaduais quase que inexistem, né? Existe uma emigração interna, um deslocamento quase que diário das pessoas, é muito importante essa informação que a doutora Liz já antecipou, de que as pessoas não se acanhem em ir até esses pontos que serão realizados o registro, ou mesmo em outros momentos, até o cartório de mais proximidade, e ali, eventualmente, pesquisem e solicitem as suas certidões, ainda que não nascidas naquela localidade, porque hoje é possível, sistemicamente, essa localização e a expedição dessas certidões. Doutora Liz, para encerrar, eu pediria que o senhor nos falasse sobre uma questão que eu acho importante. Acima de tudo, essa é uma questão de cidadania, é isso? É possível que essas pessoas consigam trabalho, consigam acesso à saúde, à educação, aos programas assistenciais do governo federal, inclusive através do CAD único, ou seja, para tudo é necessário ter o registro civil de nascimento. E agora, no ano de 24, serão 2 populações priorizadas, sem prejuízo do atendimento a todas as outras, é importante destacar. Então, a população indígena e a população carcerária. Para a população indígena, nós estamos mantendo articulação com o Ministério dos Povos Indígenas e com a FUNAI, que está junto conosco nesse trabalho, assim como com as corregedorias estaduais, especialmente daquelas que têm o maior número de população indígena. E, paralelamente a isso, também há o foco das pessoas privadas de liberdade, especialmente aquelas chamadas de pré-egressas, que são as que estão a 6 meses da data em que é prevista a sua saída do presídio. Porque 6 meses antes elas vão sendo documentadas para que, ao saírem, tenham facilidade de acesso aos serviços sociais, de educação, de saúde, como foi aqui mencionado. Mas é sempre importante dizer, porque tenho observado algumas dúvidas quanto a isso, todas as populações vulnerabilizadas são foco do registro, e ele, nada obsta que ele amplie para a expedição de outros documentos, inclusive em 2023, além dos registros de nascimento, foram expedidas muitas certidões de casamento também, e outros documentos civis básicos aqui mencionados. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de Liz Rezende de Andrade, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Agradeço também a Gustavo Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a APEM Brasil, e ainda a Rafael Cro, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas e coordenador do programa Registre-se lá no Estado. Muito obrigado mais uma vez.
E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Por maioria, o plenário do CNJ decidiu afastar do cargo os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, e revogar o afastamento da juíza federal Gabriela Hart e do juiz federal convocado Danilo Pereira Júnior. Os magistrados que atuaram em processos da Operação Lava Jato foram afastados cautelarmente na última segunda-feira em decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. A abertura de processo disciplinar administrativo contra todos os envolvidos ainda vai ser votada por causa do pedido de vista do presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A área conhecida como Assentamento Marielle Franco, no sul do estado do Amazonas, foi alvo de uma operação da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, da Polícia Federal e do INCRA. A região é palco de disputa fundiária há anos. A responsável pelo cartório extrajudicial do município de Lábrea foi afastada por 90 dias. Um interventor está responsável pelo cartório. O Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal lançaram o Desjudicializa Prev. O objetivo é reduzir a litigiosidade em ações previdenciárias e assistenciais e, assim, acelerar a concessão de benefícios como o auxílio-doença e a concessão de aposentadoria. Para isso, serão analisadas a possibilidade de acordo judicial ou a simples desistência do recurso pela União, em casos que houver jurisprudência estabelecida. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Na segunda postagem da série Até que o Divórcio nos Separe, contamos para os nossos seguidores os tipos de divórcio existentes no Brasil, que atendem às diversas necessidades dos casais em processo de separação. Para conferir quais tipos e entender cada um deles, acesse as nossas redes. Perseguir alguém constantemente, por qualquer meio, ameaçando sua integridade física, liberdade e privacidade, é crime de stalking. A pena para essa prática é de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. Para denunciar, você pode registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia física ou eletrônica. O bullying e a violência nas escolas são problemas reais que pais, educadores e toda a sociedade precisam enfrentar. Como nem sempre quem sofre esse tipo de violência expõe seus agressores, é muito importante ficar atento aos sinais e ajudar a proteger as vítimas. Para ajudar a identificar e a combater o bullying, o CNJ disponibilizou uma cartilha sobre o tema, que você pode conferir lá nas nossas redes. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Até! É hora do quadro Uma História. Aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Vilmar Duval Macedo Júnior, sou juiz de direito titular da Vara de Alenquer, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E a Vara de Alenquer, ela compreende 2 municípios, o município de Alenquer e o município de Curuá, em toda a sua extensão rural. Desde quando eu assumi a unidade de Alenquer, eu verifiquei que existia, fazendo uma anamnese na unidade, existiam muitos processos parados do município de Curuá, em que as partes não compareciam à audiência, a gente não conseguia realizar os atos. E aí surgiu a ideia de fazer uma justiça além muros, de sair do prédio do Fórum de Alenquer e visitar a comunidade em Curuá. E nós chegamos lá, fizemos um mutirão em parceria com o Poder Executivo, a Defensoria Pública, a UAB, cartório eleitoral, e o Poder Público Municipal nos deu todo o apoio nesse período, e fizemos um mutirão imenso. Era uma pensão alimentícia que não conseguia alcançar a tutela jurisdicional, um registro civil, um assentamento de nascimento, um assentamento de óbito. Foi oferecido serviços de CAD único, corte de cabelo, atendimento psicossocial e visitamos vários projetos sociais interessantíssimos no município. E começamos a partir daí a fomentar esses projetos sociais. A ideia original era dar vazão à demanda represada que nós tínhamos.
daquele processo que a gente não conseguia alcançar a finalidade porque não conseguia ouvir as partes. Só que, em verdade, alcançamos aquele jurisdicionado que estava oculto. Aquele jurisdicionado que não conseguia chegar até a prestação jurisdicional porque não tinha condição. Tinha que pegar uma bajara, colocar óleo diesel e ir para outra cidade. Ou ele comia ou aparecia no fórum para poder resolver o seu problema. E um desses mutirões que me chamou bastante atenção foi um caso de um senhor, que eu vou chamar aqui como Francisco. O seu Francisco, ele já tinha uma idade bastante avançada. Só que a vida dele toda foi no roçado. A vida dele toda foi pulando de fazenda em fazenda, recebendo comida como trabalho. E nunca tirou nenhum registro. Seu Francisco não existia. Seu Francisco, ele não tinha certidão de nascimento. E falou: doutor, eu tenho registro, não tenho nada. Eu preciso tirar esse registro, não tenho aposentadoria, não tenho benefício, não tenho quem cuide de mim, meu pai faleceu. Ele tinha 7 filhos. Só que nenhum dos filhos levava o nome dele, porque ele não tinha nome para o Estado. Então foi aí que nós atendemos o seu Francisco lá no mutirão. Foi ajuizada a ação pelo núcleo de atermação que nós levamos para o local, uma parceria que nós tivemos com a AB, que foi excelente. Foi levado para o núcleo de atermação, houve a atermação de distribuição do processo, o promotor de justiça deu parecer na mesma hora, a audiência foi marcada para o mesmo dia, e lá nós ouvimos testemunhas, ouvimos o relato do seu Francisco, e de lá ele saiu com a sentença. E nessa sentença a gente já encaminhou ao cartório de registro civil, que estava lá também conosco no mutirão. E aí, finalmente, o seu Francisco teve nome. E, a partir daí, o seu Francisco finalmente pôde ter direito a ter direitos. E existe tanto para o Estado quanto para o registro civil dos seus próprios filhos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.